Olá pessoal, eu sou a Adri, do canal Mixdri, e hoje vamos falar sobre a gestação após a cirurgia bariátrica. Antes de tudo, é importante ressaltar que cerca de 50% das cirurgias para tratamento da obesidade são realizadas em mulheres em idade fértil, e muitas delas com grande dificuldade de engravidar devido aos vários problemas causados pela obesidade que afetam a ovulação. Com a perda de peso induzida pela cirurgia, geralmente ocorre a normalização dos ciclos menstruais, anteriormente irregulares. Desaparecem os cistos ovarianos e estabelece-se a ciclicidade hormonal e a ovulação é regra. Nesse novo ambiente metabólico, muitas mulheres anteriormente com quadros de infertilidade veem uma possibilidade real de engravidar. E é muito importante que essa decisão seja compartilhada com a equipe médica. Essa gestação tem que ser programada e assistida, devido aos vários riscos impostos pelas mudanças anatômicas e funcionais pós-cirurgia. Dificuldades impostas pela obesidade. Nas pacientes obesas, os problemas ginecológicos e obstétricos não são poucos. Quando conseguem engravidar, elas apresentam muito mais abortos e partos prematuros, diabetes gestacional, hipertensão arterial relacionada à gestação, pré-eclâmpsia, bebês demasiadamente grandes e com muita gordura corporal, hemorragias durante as cesarianas, infecções de feridas cirúrgicas e complicações anestésicas. Nessas mulheres, a perda de peso antes da gestação pode propiciar as condições necessárias não somente à concepção e à gestação, é claro, mas também ao exercício da maternidade de forma mais saudável e feliz. Quando a perda de peso envolvendo dieta, medicamentos e exercícios falham, a paciente com obesidade grave pode ter acesso, através da cirurgia bariátrica, a um tratamento potencialmente efetivo, que pode resultar em perda de até 70% do excesso de peso corporal. Além disso, esse procedimento pode promover a normalização de várias complicações associadas à obesidade mórbida. São muitos os tipos de procedimentos cirúrgicos utilizados, mas a maioria deles associa à redução do volume do estômago com mudanças na conformação das alças intestinais, de modo a reduzir a absorção de parte dos alimentos ingeridos. De uma maneira geral, essas opções terapêuticas não se tratam de procedimentos simples, é importante. Mesmo quando realizado por via laparoscópica, sem a abertura da parede abdominal, ou seja, sem cortar a barriga, a cirurgia bariátrica pode resultar em complicações e falhas, sobre as quais a paciente deve ser amplamente esclarecida antes de se submeter ao tratamento. Cuidados antes da concepção, aí são os cuidados que nós devemos tomar antes de engravidar. A rápida perda de peso que se segue às cirurgias da obesidade alcança um platô por volta de 12 a 18 meses após o procedimento. Depois da cirurgia, a gente tem um período aí de 12 a 18 meses onde acontece aquela perda grande, ou seja, onde você realmente vai emagrecer muito. Algumas pessoas emagrecem muito no início, depois ele para e vai acalmando, outros emagrecem pouco no início e durante esse período começa a perder um pouco mais, mas normalmente por volta dos 12 a 18 meses se estabiliza. Algumas pessoas com 1 ano, outras pessoas com 1 ano e meio, ela tem o peso dela normalmente já estabilizado e é recomendável o uso de anticoncepcional nessa fase, uma vez que a perda rápida de peso pode colocar em risco o desenvolvimento fetal e os benefícios da perda de peso para essa mulher. Então, o que os médicos recomendam é isso, que durante esse período de 1 ano e 1 ano e meio, como nós ainda estamos em processo de emagrecimento, a mulher continue tomando o anticoncepcional todos os dias ou por meio de injeção de 1 em 1 mês, de 3 em 3 meses, de acordo com o que o médico indicar para tal paciente, porque não se indica que durante esse período a pessoa venha a engravidar. Acontece de algumas mulheres engravidarem, porém o indicado é que após 1 ano ou 1 ano e meio isso venha a acontecer e com o acompanhamento médico. Por quê? Porque as técnicas classificadas como bypass, por exemplo, elas desviam o alimento de importantes rotas absortivas e podem levar à deficiência de vários micronutrientes importantes para a saúde materno-fetal. As deficiências de ferro, de cálcio,
vitamina B12 e ácido fólico são comuns nas pacientes submetidas a essas cirurgias. São mais intensas nas mulheres que menstruam, uma vez que perdem mais ferro através do sangue menstrual. Essas deficiências nutricionais, elas deveriam ser identificadas e tratadas antes da concepção, antes de engravidar. Isso pode ser feito com a suplementação, cuidados gestacionais. Além da manutenção dos cuidados e suplementações já iniciados antes da concepção, além daqueles cuidados todos que você já tem, que vem tomando antes de engravidar, geralmente há necessidade de se intensificar as doses de vitaminas e minerais. Nesse momento, a gestante deve ser advertida sobre os riscos da superdosagem de uma vitamina especial, a vitamina A. A dose contida nas vitaminas pré-natais é de 5.000 UI de vitamina A por comprimido, e muitas vezes a gestante após a cirurgia bariátrica é corretamente orientada a ingerir 2 comprimidos por dia da referida vitamina. Além desses 2 comprimidos, a gestante não deve ingerir nenhum outro remédio que contenha vitamina A. As complicações da cirurgia bariátrica durante a gestação incluem a obstrução intestinal materna, geralmente devido a hérnias do intestino delgado, mais comum nos procedimentos com laparoscopia, em relação às mulheres operadas através da abertura de parede abdominal. Podem incorrer ainda torções intestinais, que às vezes evoluem para lesões intestinais graves, quando não diagnosticadas em tempo hábil. Essas alterações intestinais podem ser induzidas pelo crescimento uterino, deslocando o intestino anatomicamente alterado pela cirurgia e predisposto a herniações e torções. As queixas de desconforto abdominal nas gestantes devido a complicações da cirurgia bariátrica podem passar despercebidas ou podem ser confundidas com alterações ligadas à própria gestação, como os vômitos frequentes, refluxo, contrações uterinas e mal-estar matutino. Os riscos das necessidades de micronutrientes aumentam com a progressão da gestação, levando à necessidade da suplementação dessas através de via endosa ou intramuscular. É o caso das deficiências graves e resistentes de ferro e vitamina B12. Então, quando você tem aí uma microdeficiência muito grande, a partir de determinado momento da gestação, o médico pode então te encaminhar ou fazer com que você recorra à injeção, tanto da vitamina B12 quanto de ferro. As baixas de glicose ou hipoglicemia são frequentes nas gestantes de uma maneira geral. São geralmente mais frequentes e mais graves nas gestantes após a cirurgia bariátrica. Então, o que é comum em uma pessoa que não fez a cirurgia pode acontecer com mais frequências nas grávidas que já tiveram a cirurgia bariátrica. Além disso, a complicação mais sintomática e desconfortável dessas cirurgias, o chamado dumping, é também mais frequente nas gestantes. Há que se reforçar a necessidade das refeições mais frequentes, o cuidado com o jejum prolongado e o risco dos líquidos e alimentos sólidos ricos em açúcar. Então, quem tem dumping aí, que sofre com isso, ou seja, que sabe que não pode passar determinado período sem se alimentar, que precisa mastigar com muito cuidado, que precisa ter a alimentação sempre de 3 em 3 horas, ou seja, mais frequentes, que precisa tomar muito cuidado com a quantidade de açúcar ingerida no mesmo momento. Ou seja, se você já tem dumping, você tem que tomar muito mais cuidado durante a gestação, porque a probabilidade de você ter dumping mais frequente é maior. As manifestações extremamente desconfortantes do dumping dão à paciente submetida à cirurgia bariátrica a noção clara da importância do controle alimentar, tanto em relação à frequência como em relação ao tipo de alimentos ingeridos. Ou seja, quando você começa a sentir muito dumping, é claro, você sabe que você tem que tomar muito cuidado com relação à frequência, ou seja, o horário das suas alimentações, você tem que tornar isso um pouco mais rígido, e ao tipo de alimento que você vai ingerir. Pós-parto e amamentação. A perda de peso de gestantes após a gestação e o parto segue a mesma intensidade da perda de peso após a cirurgia bariátrica. Há relatos de que a maior parte do peso ganho durante a gestação é perdida nas primeiras 5 semanas após o parto. A amamentação não é contraindicada para essas pacientes.
Entretanto, quadros de deficiências maternas de micronutrientes, como descritos acima, podem levar às mesmas manifestações nos bebês que estão sendo amamentados. Essas mães devem seguir suas suplementações rigorosamente para realizarem o sonho de amamentarem seus bebês, ou seja, a mãe sofre com a carência de alguns nutrientes. Então, ela sabe que ela precisa se alimentar certinho, ela precisa tomar as vitaminas certinho, rigorosamente, para ter condições de amamentar esse bebê e não passar nenhuma deficiência para ele com relação aos nutrientes. Quando comparadas com as gestantes obesas que engravidam, aquelas que o fazem após a cirurgia bariátrica têm menor incidência de hipertensão arterial, menor ganho de peso durante a gestação e bebês de pesos semelhantes, embora os grandes fetos macrossômicos sejam menos comuns nas mulheres operadas, ou seja, quando se compara uma mulher obesa que tem um bebê e uma mulher que fez a cirurgia bariátrica, a mulher que fez a cirurgia bariátrica tem uma tendência menor a ter hipertensão arterial. Ela não ganha tanto peso quanto a mulher comum, que não fez a cirurgia bariátrica, e os bebês nascem com pesos semelhantes. Então, a gente ganha menos gordura, o bebê nasce normalmente do mesmo tamanho de um bebê, de uma pessoa que não fez a cirurgia, porém, a gente precisa lembrar da primeira informação de que o peso que a gente recebe, que a gente ganha durante a gestação, normalmente é perdido durante as primeiras 5 semanas após o parto. Então, é muito importante observar que você vai perder peso, você vai perder nutrientes por causa do emagrecimento, você estará amamentando, então você precisa cuidar muito da sua alimentação. A orientação nutricional e a adesão das pacientes ao novo programa alimentar favorece os resultados positivos das gestações de mulheres submetidas à cirurgia bariátrica. Por outro lado, a dificuldade que muitas dessas pacientes têm de seguir essas mesmas orientações podem tornar essas gestações complicadas, expondo os bebês aos riscos de graves malformações e desnutrição. Bom, então, se você passa por esse processo, acabou de fazer a bariátrica e, de repente, descobriu que está grávida, primeiramente, colocar na cabeça que é muito importante você cuidar dessa sua alimentação, é muito importante você seguir todas as orientações médicas, mesmo sendo muito chato, sendo cansativo, mesmo sendo difícil para que você tenha um bebê perfeito fisicamente e para que ele não nasça desnutrido. Assim, claro, como para as mulheres que têm um bebê aí após o período de 1 ano, 1 ano e meio, ou seja, passou o período de emagrecimento, mas você ainda é uma mulher que fez cirurgia bariátrica, você ainda é uma pessoa que precisa de suplementação, de repente que vai ir até o final da sua vida, ou seja, você ainda é uma pessoa que vai tomar vitaminas durante um longo período, então você precisa de cuidados especiais, você precisa seguir uma regra aí com relação à alimentação, seguir os horários que o nutricionista passa, a alimentação prescrita e sempre, jamais esquecer as vitaminas. Claro, se você realmente quer ter esse bebê perfeitinho, esse bebê bem nutrido, lindo e maravilhoso, para você poder apertar e chamá-lo de meu fofucho. Bom, gente, o vídeo termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas. Maiores dúvidas, deixem aí nos comentários. Fez a cirurgia bariátrica, você já engravidou? Foi durante o período aí de 2 meses, de 12 meses ou de 18 meses? Ou foi após esse período? Conta aí pra gente como foi essa sua experiência e como você está hoje e os resultados de tudo isso. Muito obrigada por terem assistido. Por gentileza, se gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e lembrem-se, se inscrevam no canal, porque tudo isso é muito importante para mim.